Olá, o bate-papo do UOL hoje recebe o chefe Alex Atala, do restaurante Dom. Portanto, mande suas perguntas aqui, que a gente vai, durante a conversa, falar sobre gastronomia, sobre receitas, sobre as novas tendências da culinária. Alex, tudo bem? Tudo ótimo, vocês? Bom estar aqui. Legal. Então, para começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouco a sua impressão sobre o crescimento da gastronomia no mundo, no Brasil. Você acha que é uma tendência mundial? Está crescendo? O que acontece hoje é um fenômeno mundial, né? A explosão da alimentação, da gastronomia. Eu falo alimentação porque não foi só a comida que ganhou essa dimensão. O mundo do vinho também, toda a área da alimentação. Acho que aí tem várias explicações. Então vamos pensar na primeira delas, que tem atividades que são vitais. Comer e se reproduzir são coisas que todos os seres vivos fazem. O homem com a inteligência aprendeu a desfrutar dessas duas atividades. Na alimentação, o que acontece vamos dizer o seguinte, é a alimentação a trilha de estudo ou o prisma de todas as ciências humanas. A filosofia, a antropologia, a sociologia, tudo isso passa pela alimentação. O estudo do ser humano você é o que você come. Então, a sua vida, o seu país, a sua história, a sua família, tudo isso vai trazendo alimentação, quando a gente vai aumentando isso do indivíduo para o coletivo, do coletivo para a nação, da nação para o mundo, passa a ser de um interesse tremendo. A troca entre culturas, enfim, as navegações, tudo isso tem conta um pouquinho de alimentação, a alimentação conta um pouquinho dessa história. É natural que a alimentação ganhasse essa dimensão global. E você acha que então a globalização, o acesso à informação, a internet, essas TVs a cabo, elas facilitaram? Porque, pelo que eu vejo, a gastronomia foi a última a entrar nesse rol. É verdade, não? Não sei se foi a última, acho que tem outras que vão entrar aí, né? A alimentação, acho que quando a gente fala de gastronomia ou de alimentação, legal, primeira coisa, entender o que a gente, quando eu falo gastronomia, quando eu falo alimentação. Alimentação é um ato de se alimentar mesmo, né? O ato primeiro. Gastronomia não é exatamente cozinhar, é extrair o máximo de um ingrediente e colocar ele no seu melhor momento. É exponencialização de sabor, é a sublimação do prazer de comer. Então, acho que são duas coisas que a gente pode tratar muito separados, porque uma não elimina a outra, são complementares, enfim. Quando a gente fala do mundo globalizado, o que a gente tem hoje é a velocidade da informação. E nessa hora, isso é um grande aliado hoje do chefe. Ou seja, é fácil fazer pesquisa, é barato fazer pesquisa, você não precisa mais comprar livros franceses para conseguir as receitas, elas estão todas aí. E derruba um velho mito que a gente tinha na cozinha, que chefe tem segredos. Quer dizer, o chefe talvez, em algum momento, antes de mim, vou fazer 20 anos de profissão, dizia-se que chefes existia um mito que chefes tinham segredo. Eu já não os conheci. Okay? Eu não conheci chefes, eu não trabalhei com chefes que tinham segredos. O que eu vejo hoje em dia, e que é atual, e que é verdadeiro, legítimo, é o seguinte: hoje, uma vez que você desenvolve uma nova técnica, ou tem uma nova receita, tem uma grande sacada, tem alguma coisa para dizer no âmbito profissional, a primeira forma que você tem de reivindicar a autoria disso é divulgar. Assim, a internet hoje é uma tremenda ferramenta para o chefe, não só para estudo, mas também para reivindicar a autoria de receitas, uma vez que você não pode patentear uma receita ou não pode patentear uma técnica. Não existe isso. Então a melhor forma de você reivindicar isso é jogar na web e daí sim deixar isso de alguma forma documentado. Quem que colocou isso, que não pode patentear uma receita? Nunca existiu. Você não tem como provar que você foi a primeira pessoa a combinar bacalhau, feijão e couve. A combinação de ingredientes é uma diversão humana e aconteceu isso da vida toda. Como é que você vai chegar para... Como é que eu posso chegar para alguém e falar assim: olha, fui eu o cara que inventei um bacalhau com feijão e couve? Isso pode ter acontecido quantas pessoas comem, quantas vezes por dia, a vida toda, desde que bacalhau é bacalhau. Então é impossível, não existe autoria de receita. O que existe, na verdade, é o seguinte: você conseguir deixar um legado através de uma receita. E a internet, posso dizer, é tremenda. Toda a mídia
é uma tremenda forma de você conseguir catalisar isso. Então vamos às primeiras perguntas aqui para o Alex. A Lúcia quer saber, Lúcia do Senac, fala, você acha que tem mercado para gastrônomos na medida que as faculdades formam? Vamos entender duas coisas. Gastrônomos são estudiosos da gastronomia. Para cozinheiros, sim. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que deixar muito clara hoje, principalmente nesse momento de boom. Muitas faculdades formando muitas pessoas. Chefe de cozinha é como você falar um professor, doutor em medicina ou em qualquer outra área. Um cara, o garoto faz a faculdade de medicina, depois ele vai fazer anos de residência para depois prestar o doutorado dele e assim ir evoluindo na profissão dele. O título chefe não existe. Ele é conquistado. Antes de ser um chefe, ele tem que ser um cozinheiro. Então eu acho que tem sim possibilidade de colocação profissional para todos esses e muito mais garotos que estão fazendo faculdades, que estão buscando uma formação profissional. Tem sim, mas é muito importante lembrar o seguinte, tem vaga para cozinheiro. Esses cozinheiros amanhã serão chefes e depois de amanhã talvez gastrônomos ou gastrólogos ou qualquer outra coisa, qualquer outro título que queiram chamar. Mas o que eu acho de verdade é que tem vaga para cozinheiro. E quais são os requisitos que um cozinheiro tem que ter? Por exemplo, o jornalista ele precisa ser um cara minimamente curioso, um cara que goste de língua portuguesa, que tem interesse pela língua que ele está trabalhando e tal. Um cozinheiro ele precisa ter algumas características natas? Eu acho que tem coisas que vão ajudar um cozinheiro. Então, assim, compromisso, seriedade, observação, exercício à exaustão, quer dizer, o que tira o bom do muito bom e do excepcional, que a diferença entre essas três coisas às vezes são muito tênues. A pessoa só vai conseguir com lapidação da técnica. A lapidação da técnica vem através do exercício da profissão. Não tem como pular estágios. A gente tem uma coisa na gastronomia, todo mundo fala muito de desconfiar de chefes com menos de 20 anos, ou com 20 e poucos anos, ou com menos de 30 anos, cada um fala uma coisa. Tudo isso é muito relativo. Tem um chefe italiano que chama Massimiliano Delaimo, um restaurante chamado Le Calandri. Ele ganhou a 3ª estrela Michelin e já era chefe de cozinha com 23 anos de idade. Nossa, ele era um gênio? Não, ele nasceu num restaurante. Okay? É uma outra história. Ele nasceu num restaurante, ele passou a vida inteira dele dentro de uma cozinha, ele trabalhou muito sério, é de uma família muito séria e tudo isso deu a ele todos esses méritos. Acredito que tem garotos que existem, como em todas as profissões, virtuosos. Podem existir virtuosos com menos de 20 anos. Mas quando a gente fala em linhas gerais. É muito difícil um profissional de qualquer área, seja do jornalismo, seja da gastronomia, seja da medicina, tá maduro antes de 5, 10 anos de profissão. E na sua cozinha, chega um chefe novo lá, um cozinheiro novo, um aprendiz. Qual a primeira coisa que você pede para ele fazer? Quais são os steps que você acha que o cara tem que cumprir? Eu acho que um livro a gente começa a ler da primeira página. Uma cozinha a gente começa da base. Então acho que assim, limpar, organizar, cuidar das ervas, os cuidados, cortar legumes, esses são fundamentos da cozinha. Se você não souber fazer isso, você não vai conseguir finalizar um prato. Você não vai conseguir resultados altos numa receita. Então, normalmente, quando a garotada chega na cozinha, começa como eu comecei, como todo mundo que gosta de cozinha e que é a fim de buscar resultado muito alto, começa aqui fazendo os menores serviços. Assim, só vai conseguir limpar bem um fogão quem já limpou bem o fogão. Entendi. Então vamos a outra pergunta. Vamos lá. Wolf pergunta: você acha que para fazer sucesso temos que estudar fora, constar no currículo vitae que uma passagem no exterior? Acho que a primeira coisa, essa palavra sucesso, o que é sucesso? Né? Sucesso é ganhar dinheiro, sucesso é ficar famoso, sucesso é cozinhar bem ou sucesso é ser feliz? Eu acho que essa é uma pergunta um pouco confusa para mim responder. Mas eu tenho certeza do seguinte, que um cozinheiro que entrou nessa profissão para fazer sucesso, é melhor ele sair.
Essa aqui é uma profissão onde cada 100 alunos que começam o curso, menos da metade fica na profissão com 2 anos de profissão. E menos de 1%, ou seja, menos de 100 alunos, depois de 10 anos, continuam na profissão. Ou seja, tem um aproveitamento menor do que 1%. Eu acho que o que as pessoas têm que fazer é encarar com seriedade. Se existe compromisso, o resultado virá. E isso não é na minha profissão, é em qualquer profissão. Acho que o número que se forma de jornalistas é a mesma coisa, e o índice de desistência, eu tenho um monte de ex-jornalistas estagiários do Dom, quer dizer, acho que a desistência acontece não dá para pensar que você vai ser jornalista e olhar só o Cid Moreira e achar que, ou sei lá, me escapa o nome de outros jornalistas agora, mas sei lá, falei Cid Moreira por uma bobagem. Mas enfim, você não pode querer entrar na profissão para ser igual a alguém, um modelo qualquer de sucesso e ganhar o dinheiro que um cara ganha. Você entra na profissão porque é a sua devoção, porque é o que você acredita, e isso é o que vai te levar a patamares mais altos. E você acha que, por ser uma profissão que trabalha também com coisas muito corriqueiras, o trabalho quase que doméstico, né? Você lavar, cozinhar e tudo, fere muito o ego, as pessoas se sentem ofendidas? O contrário. Quem se fere com isso não tem que estar na cozinha. Mas muita gente sai por causa disso, hoje eu sou um chefe bastante conhecido no Brasil, graças a Deus dando aula pelo mundo, entre os 50 melhores restaurantes do mundo, e com todo prazer continuo lavando minha cozinha, e é um momento de entrega para mim e de integração à minha equipe. Vamos pensar numa coisa aqui. Hoje no Dom, a melhor comida do Dom não é a melhor comida que eu faço, é o melhor que eu consigo tirar de uma equipe trabalhando. Eu consigo esses altos resultados, acredito que a partir do momento que eu mudei uma postura minha, eu fui um chefe muito bravo, muito tirano, muito severo, eu continuo sendo muito exigente, tento ser cada vez menos chato, e acredito na harmonia, na relação entre as coisas. Assim, minha cozinha trabalha muito melhor quando a gente trabalha em silêncio, com um sorriso no rosto. Não é brincando, é concentrado, mas com um sorriso no rosto. Acho que por aí eu respondo a pergunta, quer dizer assim. Não tem glamour. E é nesse momento de você chegar junto com a equipe, trabalhar todo mundo junto, e chegar no final da noite e falar assim, vencemos uma guerra e agora vamos cuidar do campo, vamos cuidar das armas, vamos cuidar nós vamos comemorar juntos. A hora da faxina, a hora da limpeza, a hora de carregar uma madeira, uma mesa, integra. Eu acho que com o respeito de uma equipe a gente conquista, a gente não impõe. E eu tenho certeza que a maneira de conquistar essa liderança é você estar integrado, as pessoas verem que você sabe cozinhar, mas você sabe também limpar, você sabe também comprar, você sabe explicar. Acho que é dessa forma. Tá bom, vamos a outra aqui. O Thiago está te perguntando o que você acha dos cursos universitários no Brasil. Eu acho que é muito fácil chegar e meter o pau. É muito simples para mim. E eu vejo muitos profissionais de alto gabarito fazendo isso hoje. Eu não estou de acordo com isso. Eu acho que, graças a Deus, a gente tem formação profissional. E é importante. Elas podem ser melhores? Sim, elas podem ser muito melhores. Que bom que nós temos. E elas já são, no mínimo, boas. Eu dei aula, por exemplo, no Cordon Bleu, em Paris. Que todo mundo julga que deve ser uma escola de cozinha incrível. As pessoas deviam entender melhor o que é uma escola de gourmet e o que é uma escola de formação profissional. Existem grandes diferenças. Eu não estou falando mal do Cordon Bleu, estou falando só o seguinte: aquela é uma escola que visa divulgar a cultura francesa e aprofundar o seu conhecimento no que for a cultura francesa, que parte dela é a cozinha. Uma escola de formação profissional é outra coisa. Então, estágios no exterior são importantes? Sim. Eles ajudam? Sim, mas não garantem nada. Acho que tem... Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro e acho um dos grandes talentos do Brasil, o Sig Bergamin, arquiteto. Ele fez faculdade em Mogi das Cruzes. Ele ficou famoso sem antes pisar fora do Brasil. Você não precisa você não precisa gastar milhões e se meu pai não é rico. O meu pai não era rico. Meu pai não é rico, ok? Eu fui morar fora do Brasil numa condição de subemprego. Eu não dei certo porque eu morei fora do Brasil, eu dei certo porque eu
sou determinado. Eu fui lá, batalhei e acho que não tenho a menor vergonha de falar, os primeiros anos da minha carreira eu fui um cozinheiro medíocre. Eu fui entender o que a minha profissão podia me trazer com alguns anos de profissão já. Alguns, quer dizer, 4, 5 anos de profissão. Então, e acho que os 2 primeiros anos eu fui um cozinheiro bem da média para baixo, assim. Olha só, vamos aqui. Até a Leide quer saber. Você é um homem muito bonito e já fez até fotos em revistas. Você acha que isso ajuda no sucesso do seu restaurante? Ou seja, que as pessoas vão lá para te ver? Acho que não, porque ela nunca foi lá me ver. Não, eu acho que, deixa eu falar uma coisa. Não, eu fico feliz que ela fala que eu sou bonito, obrigado. Eu não me vejo assim, infelizmente, acho que eu sou meio patinho feio. Mas não acho que isso é... Não, porque o mundo não é composto de chefes bonitos. O mundo é composto de chefes de bons profissionais. O mundo de modelo, o mundo dos atores, talvez, dos modelos, porque nem os atores, tem cheio de ator maravilhoso que está longe de ser um estereótipo de beleza. Acho que não. Não é pré-requisito, né? Nem de forma alguma. E a Lúcia tem outra aqui? Não. É Vinícius Santista. Fala para Alex Atala. Alex, todos sabemos que você tem predileção pelos pratos com peixes, os quais você executa com maestria. Como nasceu essa sua preferência? Na verdade é o seguinte, quando você trabalha com... Uma característica do meu trabalho é a criatividade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender nessa hora é o seguinte, o que é criar, o que é inventar. Criar é trabalhar sobre parâmetros estabelecidos. Inventar pode ser genial, mas convive intimamente com desastres. Ok? É muito perigoso tentar inventar na cozinha. Tem que você saber criar. A cozinha criativa trabalha sobre as bases clássicas da cozinha internacional. Os peixes são muito mais maleáveis, muito mais fáceis de você exercer sua criatividade do que as carnes. As carnes são um universo um pouco de cozinha mais clássico, ok? Isso não é ruim, isso é bom, muito bom. Eu tenho orgulho de fazer carnes de modo mais clássico, porém me expresso melhor com os peixes. Então por isso a predileção, mas não exatamente só por conta de ser peixe. Apesar que também tem um lado aí que eu gosto de pescar, então... você é pescador, né? Eu tenho esse defeito. Bom, tá. Você pesca e come eles, os coitados. Então, eu acho assim, um frango também morre. Coitado do franguinho. Né? Toda vida que morre, nada na minha vida, nada na minha existência vai justificar uma morte. De um frango, de uma planta ou de um bicho. Mas a gente também tem um lado que não podemos ser hipócritas. É uma delícia comer carne, é uma delícia comer frango, é uma delícia comer peixe. E é possível ser criativo na culinária vegan, por exemplo? Sem leite, sem carne? Muito. Imagina o seguinte, o vértice de todas as cozinhas são os vegetais, né? O reino vegetal é a maior riqueza da cozinha. São nas ervas, nos tubérculos, nas verduras, nas frutas, que você vai conseguir nos óleos, nos azeites, né? Então, você tem, imagina, uma riqueza para trabalhar tremenda. É muito possível ser muito criativo e muito competente com cozinha vegetariana. O problema quando a gente fala de vegetarianismo, você fica esbarrando naqueles conceitos um pouco chatos, ou uma coisa meio hippie, meio macrobiótica, ou então aqueles conceitos meio ecochatos de eu não como nada que tem cara. Para mim tudo bobagem. Eu acho que o vegetarianismo tem que ser por convicção e por qualidade. A primeira coisa que eu falei é o grande vértice da cozinha, a grande força da cozinha vem do reino vegetal. Não vem do reino marinho, não vem do reino animal, vem da terra. E isso a minha paixão pelo vegetarianismo vem daí. Aliás, até tenho uma dúvida. Você acha que as escolas de gastronomia formam o aluno, o cozinheiro, para entender as limitações dos vegetais, dos legumes, por exemplo? Qual o tempo de cozimento de uma cenoura, qual é o corte certo? Acho que tem uma série de coisas que a gente tem que pensar. Vou contar uma história para você. Eu fiz uma escola na Bélgica, uma escola muito simples, uma escola de formação profissional. Vou dizer que o curso que eu fiz na Europa é equivalente ao cozinheiro básico do Senac. Ou seja, um curso do governo que não custa nada caro e não te dá a maior formação do mundo. Mas essa é a escola que todos os europeus fazem.
ok? Essa é a escola que, para quem é europeu, pode fazer e que é muito acessível. Quando eu terminei esse curso, fui obrigado a fazer 3 estágios de cozinha. Um voltado para a base nutricional, ou seja, eu tinha que cozinhar com limitações nutricionais. Então fui trabalhar na cozinha de um asilo. Fui trabalhar numa cozinha de coletividade, catering. Então fui trabalhar em Roterdã, fui trabalhar num restaurante, numa cozinha que a gente fazia comida para o porto de Roterdã. E a gente fazia lá 5.000 refeições por dia. E depois fui trabalhar num restaurante 3 estrelas Michelin. Você aprende 3 maneiras completamente diferentes de ver, de cortar e de cozinhar cada legume. Ou seja, uma coisa é você fazer um corte que vai guardar o frescor do ingrediente para ser consumido imediatamente. Outra coisa é você fazer um corte que vai guardar o sabor do ingrediente para ser consumido depois de 6 horas. Tudo isso são técnicas diferentes. E um profissional de gastronomia não é melhor que um profissional de catering, que não é melhor que um profissional de nutrição. São maneiras diferentes de lidar com a cozinha, como não é melhor que uma dona de casa. Aliás, grandes donas de casa que cozinham maravilhosamente bem. Acho uma grande injustiça de alguns profissionais da alimentação quando se referem a uma cozinha simples como uma cozinha menor. E esquecem que tem um chefe que eu adoro na França, chama Michel Bras, e ele fala uma frase que eu tatuaria no meu peito. É assim, complicar uma receita é a melhor forma de disfarçar a ausência de talento. Verdade. De esconder uma ausência, né, de talento. Vamos lá. Vamos falar sobre você enquanto empresário também, né? Porque você tem um restaurante aqui em São Paulo. Isso. Para quem não sabe, o Dom Restaurante aqui nos Jardins. E você está com uma ideia de abrir outros. Assim, exato. Grande queixa que eu vejo de pessoas que querem montar restaurante, assim, putz, não vou montar restaurante porque eu não quero acordar cedo, porque eu tenho que acompanhar a compra. Porque um bom... É isso mesmo. É isso mesmo. Qual que é a realidade de um chefe empresário? Então vamos lá. Eu acho que tem vários momentos da vida do cozinheiro, do chefe e do empresário, ok? Hoje em dia eu tenho uma vida muito mais confortável do que eu tinha, por exemplo, quando eu comecei o Dom há 7 anos atrás. Eu não estou falando do meu passado distante, estou falando do passado recente. Quando eu montei o Dom, eu tinha que ir quase que diariamente no mercado, na feira, falar com os meus fornecedores. Hoje, depois de 7 anos, de o Dom ser uma boa referência de gastronomia, e eu ter sido fiel aos meus fornecedores, o meu fornecedor de peixe sabe qual é o padrão de peixe que eu quero que eu uso no restaurante. E ele sabe que nós estamos lá de olho, controlando a qualidade todo dia. Então eu não preciso mais ir no mercado todo dia para olhar o peixe que vai chegar no meu restaurante. Eu tenho uma relação de confiança com o meu fornecedor. Meu fornecedor de pato é o mesmo há 15 anos. O meu fornecedor de cogumelos há 14 anos. O meu fornecedor de peixe há 10 anos. Ou seja, alguns fornecedores meus são muitos anos trabalhando juntos. Muitos anos trabalhando juntos. Muitos dias recebendo o produto deles. A gente cria uma relação de confiança entre o fornecedor e o chefe que é simbiótica. Eu ajudo eles, porque eles vão falar, eu vendo para o Alex, e eles me ajudam me fornecendo a melhor qualidade. Eu, às vezes, emburro um pouquinho com novos fornecedores, porque eles vêm e falam assim, Alex, olha, eu tenho isso daqui e é mais barato. E eu brinco com as pessoas e falo assim, eu não gosto de pagar barato. Eu gosto de pagar qualidade. Eu não me incomodo de pagar caro, mas eu quero exatamente o que vale o produto. Se você está me falando que tem o melhor produto do mundo, eu não quero remunerar baratinho, eu quero remunerar caro. Aliás, a remuneração, essa proximidade do chefe com o fornecedor é que é importante. Não propriamente com o mercado, mas com o fornecedor. Você pegar... O Brasil é um país de produção agrícola, né? Um celeiro do mundo, tem que produzir por escala. E o mercado só remunera quem produz escala. Como é que fica o coitadinho do produtor rural? Ele só tem um jeito de resolver a vida dele. Trabalhar como se trabalha na Europa, onde essas produções em escalas são quase inexistentes. Aí o cara produz lá um queijinho com 6 vaquinhas, mas ele produz um queijo excepcional e vende caro. Ou seja, ele é remunerado pela qualidade. O chefe de cozinha, um dos grandes aliados dele hoje, não é o mercado de peixe, é o pequeno fornecedor, é o pequeno produtor. É o cara que consegue te entregar a qualidade. E você, como chefe, tem que remunerar por isso. Dentro dos limites do seu food cost, que a gente chama, da operação de cozinha. Essa é uma parte que, quando a gente fala de chefe, as pessoas esquecem. Acham que a vida de chefe é só cozinhar.
E não, é administrar. Eu tenho uma escala de folga, eu tenho um custo de operação que eu tenho que fazer, gerir uma equipe, gerir o restaurante todo, enfim. E aí vai passando a parte mais empresarial, que é você ter um restaurante e depois crescer com esse restaurante. Com essa cabeça de superprodução, de produzir em larga escala, existe no Brasil esses pequenos fornecedores? Existe cada vez mais. Cabeça francesa, assim, então, deixa eu te falar, eu tenho o seu John Orr, por exemplo, que trabalha com a gente há 7 anos lá no Dom, e planta as ervas. Ele está ali todo dia com a gente plantando ervinhas. Para mim é emocionante, ok? Ver um cara desse trabalhando. Bom, tem 1 milhão de fornecedores lá, não? Que são pessoas pequenas. Essa semana eu fiz um artigo para uma revista de gastronomia contando de um cara que está produzindo arroz preto, o arroz proibido. Okay? Tem um arroz italiano que se chama Riso Venere e é um produto incrível, faz um arroz preto. E tem essa história do arroz proibido. Esse era um cara que, exatamente essa história, é um cara que, pequeno produtor aqui do Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba, não tinha condição de competir com as grandes lavouras de arroz, ok? Ele era pequenininho, e aí ele foi lá na Embrapa, que é um órgão que eu adoro, que eu acho super sério, super bacana aqui do Brasil, e a Embrapa está pesquisando 5 tipos de grão de arroz. Ele foi lá, se informou, descobriu que a Embrapa estava fazendo o arroz proibido. O que é o arroz proibido? É uma variedade de grão chinês, que há 4, 5 mil anos atrás, a cada hectare nasciam 10 grãozinhos de arroz. Eles separavam esse arroz porque eles acreditavam que tinha propriedade afrodisíaca e só o imperador podia comer. Então por isso virou arroz proibido. A história já é linda. O cara soube, foi lá, pegou o grão que foi melhorado geneticamente, enfim, fizeram uma seleção para que os grãos fossem colhidos já pretos. Está plantando aqui no interior de São Paulo um arroz incrível. Incrível, com uma qualidade muito melhor do que muito arroz importado, mas não estou falando que é um pouco melhor, estou falando que é muito melhor, num preço super acessível. Como é que eu não vou falar bem desse cara? Como é que eu não vou usar um produtor desse? Que luxo poder ter um produto de alta qualidade de Pindamonhangaba. É muito mais legal do que trazer o Riso Venere de não sei de onde, de lugar da Itália. Então acho que essa pode ser a função de um chefe, que não é só cozinhar, é procurar um bom produto e, mais que tudo, mostrar que aqui dentro do Brasil existe produto de altíssima qualidade. Afinal de contas, eu não vou para a França para comer comida japonesa, eu não vou para o Japão para comer comida italiana. Como é que um estrangeiro vem para o Brasil para comer e não vai poder comer comida brasileira? Como é que ele não vai conhecer um arroz como esse, ou as ervas do seu João Oro, ou os cogumelos do seu Walter Ayaco, dos caras que produzem uma qualidade incrível? Que os franceses, os profissionais de cozinha do mundo inteiro, quando vão ao Dom, às vezes ficam encantados com uma pimenta cambuci. Sim, uma bobagem, um ingrediente banal. E aí chega lá o cara que é o mestre dos legumes hoje, chama Alain Passar, e me manda um e-mail depois mandando parabéns, não sei o quê, e pedindo assim, Alex, por favor, me consegue a semente daquela pimentinha? A riqueza está na... E a grande graça, né? A riqueza está debaixo do nariz da gente. Falta de orgulho, assim, eu acho que eu sempre falo isso. Eu peço sempre aos jovens cozinheiros que não é que eles deem mais atenção ao Brasil que às outras culturas, é que eles deem igual. A cozinha francesa é uma grande referência para todo cozinheiro. A cozinha espanhola hoje, para a cozinha criativa, é muito importante. A cozinha italiana, para o mundo, é muito importante. Só não vamos esquecer que a nossa é muito boa também. Até tem um fornecedor seu que mandou uma mensagem, o Júnior da Flê de Carnes. Ô, Júnior, querido. Diz, oi Alex, trabalho na Flê de Carnes e gostaria de dizer que é um grande prazer ser parceiro do Dom. Pois é, eu acho que isso aí é uma coisa que é uma alegria pra gente mesmo, assim, puxa vida, eu trabalho com o Fred já há longos anos, desde que eu era chefe do restaurante em 72, 1998. Como é bacana você poder comprar de um fornecedor de olho fechado. Fala assim, compra lá que o tiro é certo, sabe? E ele está fazendo até uma pergunta. Gostaria de saber se você já pensou em atuar na linha do fast food. Eu acho que sim. Quem conheceu o Na Mesa foi um restaurante que eu tinha aqui em São Paulo, que a ideia era um fast food pensado por um chefe. Eu tinha toda a estrutura montada numa cozinha muito pequena, muito compacta, onde eu podia aliar várias vantagens. Custo de operação, qualidade de comida, serviço rápido. E o Na Mesa foi isso, quer dizer, eu conseguia servir, na época, um confit de pato, acho que a R$14, R$13.
É uma coisa que você, na época pagava-se 45, 50 já em restaurantes caros. Como é que eu consegui? Isso era um milagre? Não. Eu, por expertise, por estar trabalhando todo dia no restaurante, conseguia tirar o máximo de, às vezes, ingredientes mais baratos. Então eu procurava, às vezes não usava a coxa toda, usava o manchon, que a gente chama, que é a coxinha da asa, e confitava, enfim, conseguia fazer uma história toda onde eu entregava um produto de alta qualidade por um preço muito razoável. Esse foi mais do que um flerte, foi um projeto que naufragou, eu precisei sair, um momento da minha vida eu precisei dedicar ao Dom. O Dom estava indo muito bem, eu não conseguia me dedicar aos 2 restaurantes, acabei vendendo a minha parte, infelizmente as pessoas que herdaram na mesa não colheram sucesso, o restaurante fechou. Quem sabe um dia eu volte ainda, mas por enquanto meu objetivo é manter focado. Legal, e aqui tem uma pergunta do Beguini, fala para Alex Atala o seguinte: você pretende abrir novos restaurantes em São Paulo mesmo, ou estender franquias pelo Brasil? Seria um negócio viável, a franquia do Dom? Franquia não. Franquia não, franquias e consultorias não estão no meu programa, ok? O que eu faço é uma cozinha artesanal, é um artesanato, eu sempre brinco e falo que eu sou um artesão de cozinha, então eu acho que não vai existir 2 dons, vai existir um dom. Eu estou montando outro restaurante de cozinha brasileira, porque eu já falei, acho uma coisa incrível, São Paulo tem japoneses incríveis, italianos maravilhosos, franceses de cair o queixo, e não ter um grande restaurante de cozinha brasileira. Quando eu falo grande restaurante de cozinha brasileira, eu quero ser bastante bem interpretado. Por exemplo, existe hoje o Brasil ao Gosto e o Tordesilhas, que são 2 nomes que me ocorrem nesse momento. São restaurantes, a Mara Salles é uma cozinheira que eu ajoelho para ela, eu acho ela sensacional. A Ana Luísa Trajano tem um restaurante que é incrível, e o trabalho de pesquisa dela é irretocável. Porém, a gente não pode falar delas como a gente vai falar, por exemplo, do Fasano, como a gente vai falar do Jun Sakamoto, como vai falar da Figueira Rubaiá, restaurantes grandes, suntuosos, com tudo impressionante. Talvez o que eu esteja tentando falar hoje é o seguinte: São Paulo merece ter um restaurante de cozinha brasileira que esteja em qualidade e suntuosidade igualitária a esses grandes restaurantes, e nada disso desmerece o trabalho de nenhuma dessas 2 meninas ou de todos os outros restaurantes brasileiros. Sim, é engraçado você falar isso, porque a cozinha brasileira está sempre relacionada com uma decoração regional, né? Exatamente. E é isso que você está querendo chegar nesse ponto? Não, a Ana Luísa Trajano não tem, ela tem um restaurante moderno, de muito bom gosto, de muito bom gosto, gastou bastante dinheiro naquele restaurante. O que eu acho é o seguinte: a cozinha patrimonial brasileira é linda e os ingredientes são de altíssima qualidade, porém desprovidos de técnica. Okay? Quando eu falei para você que gastronomia não é cozinhar, é exponencializar sabor, é sublimar um prazer, esse é um legado que a França, a Itália, a Espanha deixaram para... O Japão deixa para a gente. Ou seja, vamos falar de fazer um lombinho de porco com farofa e couve, que é uma delícia. E todo mundo lembra, todo mundo come, eu em casa a vida inteira. Okay? Mas vamos lembrar também que aquele lombinho às vezes fica duro, ressecado, fiapento. Existe uma maneira de você fazer todos os sabores e deixar aquela carne úmida, macia, suculenta. Isso é o que falta na cozinha brasileira hoje. É a compreensão desses processos da cozinha francesa e italiana e colocá-los em favor das receitas brasileiras sem em nenhum momento arranhar a legitimidade da receita. Isso que é importante, porque às vezes você coloca lá a laranja, enche o lombinho de laranja, fica dormindo 2 dias, mas aí fica com gosto de laranja. Exatamente, você não está comendo mais lombinho de porco, está comendo carne com laranja. É isso mesmo. O João Gordo tá Gordo, aqui. Querido amigo. Ele falou isso mesmo: eu sou seu amigo, acho o Dom o melhor restaurante e você o melhor chefe. Qual indica como o melhor em São Paulo? Peraí, até eu sou seu amigo, acho que o Dom é o melhor restaurante e você. Qual indica o melhor restaurante? Qual que é a sua opinião? Pô, Gordo, bom, a gente que cresceu junto aí, curtiu um montão, garoto, e conseguimos vencer na vida sem deixar de trair as nossas raízes. Aí eu falava, o bom é comer bem, cara, e comer bem, não... eu vi brincando, falando assim, é caro comer sanduíche no estádio de futebol. Perdão, sanduíche não, hot dog. Porque é tão cachorro aquilo ali, cara. Assim, você paga R$1, mas você recebe tão pouco por R$1.
Então eu acho o seguinte, vamos falar dos melhores de São Paulo. Tem restaurantes que é chover no molhado falar, então não vou falar deles. Dom, Fasano, Jun Sakamoto, esses não valem. Acho que eles não valem isso aí. E fala para poucas pessoas. Agora eu acho que tem coisas que são incríveis, que são super acessíveis e que vale a pena ir comer. Um sanduíche de pernil no Estadão é maravilhoso. E eu vou comer com a mesma felicidade que eu vou comer no Fasano. Okay? A minha ansiedade, o meu prazer em me deleitar com uma receita é do mesmo tamanho. E daí vai, acho que tem japoneses incríveis, o Hide, que é um restaurantezinho ali em Pinheiros que eu adoro, super simplesinho e maravilhoso, um produto de altíssima qualidade, a feijoada da Lana. Aí, bom, aí eu despeguei o Jacaré, que é nosso amigo também da época do punk rock, enfim, tem um monte de meninos aí um monte de amigos e de gente que está fazendo um trabalho muito bacana, num preço muito acessível. Qual cozinha que falta aqui no Brasil? Em São Paulo, vai? Brasileira. Brasileira? É impressionante, você vai nos mercados, desde o mercado de Pinheiros, ao Ciagesp, ou ao Santa Luzia e ao Santa Maria, dos extremos, do mais simples ao mais... O raro ingrediente é o de cozinha brasileira. Assim, você consegue fazer receitas árabes, francesas, tchecas, kasher. Você consegue coisas incríveis e não consegue tucupi. E não consegue uma carne de sol. Por que isso acontece? Isso é o que falta no Brasil. Orgulho de ser brasileiro. A gente tem orgulho na música, a gente tem orgulho no futebol, por que não na comida? Como é que o gringo sai daqui encantado com as frutas e ninguém consegue levar isso a sério? Está errado, falta isso no Brasil. Falta orgulho de ser brasileiro. Isso aí, manteiga de garrafa, até manteiga de garrafa é difícil, né? É maravilhosa, né? Maravilhosa. Vem aqui, que o Largo de Pinheiros que costuma... Vai aqui do lado. Alan pergunta, é importante para você conhecer a origem dos produtos a serem utilizados? Fundamental. Fundamental. Você tem que ter o DNA do teu produto assim, você tem que conhecer seu produto da intimidade, desde do produtor até a origem dele. Assim, alcachofra de São Roque. Não é que veio de São Roque, são todas alcachofras boas. A outra coisa, o que é alcachofra que você trabalha na Europa e o que é alcachofra que você trabalha no Brasil? São igualmente boas, mas são de aplicações avessas. Você não pode pegar uma receita de alcachofra europeia e aplicar ipsis literis numa brasileira. Você não vai conseguir o mesmo resultado. Você vai ter que entender a alcachofra brasileira, saber abrir, tirar o espinho, fazer não sei o quê, e entender que ela tem pequenas nuances para conseguir daquilo um altíssimo resultado, tal qual a alcachofra europeia dá na mesma receita. Uhum. Então, quer dizer, o caderninho de ouro de um chefe, de um cozinheiro, é fornecedor, não é? Não, vou dizer o seguinte. Mais do que a receita, o caderninho de ouro de um chefe não devia existir, porque ele não vai funcionar bem na tua mão. Essa que eu às vezes dou aula, eu vou contar, em vez de falar de aula, eu vou contar de uma aula que eu assisti uma vez, de um chefe que chama Sandy Santa Maria, 3 estrelas Michelin, um gênio da cozinha clássica, linda, maravilhosa, talvez o melhor serviço de sala do mundo. Os melhores garçons, os melhores sommeliers estão na mão dele. Esse cara, eu fui assistir uma aula dele e eu adorei. Ele entrou na sala de aula e falou assim, boa tarde, muito feliz de receber vocês, não sei o quê. Eu vou pedir para vocês que vocês peguem a receita e coloquem à sua frente. Agora girem todos juntos comigo as receitas para a direita. Juntem suas mãos e rasguem a receita. Porque se vocês vieram aqui pegar a receita, vocês estão tudo errado. Some daqui quem não veio pegar a receita. A gente vai aqui vai falar de conceito, a gente vai aprender a cozinhar. E cozinhar não é com receita, é com exercício, é de frente para o fogão. Eu achei isso de uma certa agressividade, mas lindo. Lindo, porque o que as pessoas precisam entender é que as receitas estão aí. A internet dá de graça. Para conseguir esses resultados mais altos, você precisa treinar, você precisa chegar na frente. Por que vamos usar um exemplo da cozinha italiana? A mamma, quando cozinha, é uma coisa maravilhosa. E quando a nona cozinha, todo mundo, a família para. Por quê? Porque ela cozinhou tantas vezes na vida que ela faz aquilo melhor que qualquer um. Uma receita, estou falando de receitas caseiras, simples. Só o exercício de uma mulher, a dedicação de uma mulher a vida inteira a cozinhar e saber que daquela molho de tomate em um macarrão, ela consegue te levar ao prazer máximo de comer. Uhum. Cozinhar não é complicado, cozinhar é repetição.
Mas se abre seus fornecedores para qualquer um? Qualquer um, imagina, não tem o menor segredo com isso. Ao contrário, quero ver. Pô, se eu estou falando aqui que eu quero que remunerem as pessoas boas, é exatamente isso. Se alguém precisar, pô, manda um e-mail lá para o dom@domrestaurante.com.br, a gente passa a lista de fornecedores da gente sem o menor problema. Não esquece de uma coisa. Entende o produto, entende a receita para depois de cozinhar. Não basta pegar a minha receita e os meus produtos e achar que vai fazer igual. Vai fazer igual se treinar. Uma coisa é chegar no arroz preto que você estava contando, outra coisa é fazer o arroz, aplicar o arroz preto eu já falei, o Chicão Rugeni, se entrar, acho que deve ter uma sortezinha, entrar no programinha de busca, vai achar o cara. A receita está mês que vem no monte de banca de jornal aí que eu já coloquei. O resultado não é no exercício, é na compreensão que você vai conseguir resultados mais altos. Certo, vamos lá. A Denise Noruega pergunta, gostando tanto de caçar, quais caças você gostaria de acrescentar no cardápio, caso fossem de mais fácil acesso? Então, eu acho o seguinte, vamos pensar em várias coisas. Todos, na Europa, é legal essa pergunta, porque tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a relação do homem com o meio ambiente, ok? A estação de caça na Europa é tão esperada quanto a estação de cogumelos, de trufas ou de alcachofras, porque são produtos de estação. Todos os grandes chefes do mundo dedicam um tremendo momento da carreira, muito tempo da carreira deles, à compreensão melhor desses produtos. Por quê? Porque assim, vou dar um exemplo para não falar de caça, de tiro, dessas coisas que são difíceis. Vou falar assim, de um escargot, ok? Um escargot de criação custa 1x. Um escargot selvagem custa 2x. Por quê? Porque eles sabem que o ingrediente, a galinha que cisca no terreiro, a galinha caipira, é muito mais saborosa que um frango de geladeira. O caramujinho que comeu no jardim e comeu várias ervinhas diferentes, o quê? Guarda notas de sabor muito melhor do que o que comeu alface dentro de uma gaveta. Essa aproximação da natureza e esse orgulho do chefe europeu do produto da terra é o que faz da Europa a maior referência para a gastronomia. Eu, pensando aqui em Brasil, é o seguinte, existem muitos critérios conservacionistas hoje, ok? E eu acho isso maravilhoso. Então a gente consegue hoje capivara, queixada, catitu, paca, algumas perdizes, enfim, alguns estão aí para ser vendidas com autorização do IBAMA. A paca talvez seja uma das grandes vedetes da cozinha, assim, uma carne que é muito nobre. Ela, assim, apesar de ser um roedor, ela tem qualidades gustativas incríveis e merecia. E eu acho sensacional as pessoas chegarem aqui num restaurante e falarem assim, olha, um javali. Eu fui à Europa e comi um fazão. Por que não chegar aqui no Brasil e não comer uma queixada? E não comer um catitu, ou não comer uma capivara, ou não prestigiar iniciativas de conservação e de pesquisa muito séria. Vamos lembrar que esses caras que têm criatórios conservacionistas, eles não estão só se aproveitando de animais indefesos que estão trancados em cativeiro e que vão morrer um dia. Eles também efetivamente contribuem para a conservação dessas espécies no seu estado selvagem. A gente, quando fala de conservação, lembra o seguinte, quando as pessoas tendem muito a fazer arquinhas de Noé. Vamos botar em zoológico. Não é essa a forma de preservar. A forma de preservar o porco do mato, o cateto, o queixada, é talvez preservar a Amazônia. E fazer com que o caboclo, o ribeirinho, também entenda isso. Eu tenho uma experiência que é muito interessante. Eu tenho uma fazenda no Amapá. Uma terrinha lá, que a gente produz um pouquinho das ervas da Amazônia, um pouquinho de tucupi para a gente consumir mesmo. E por conta das situações, das dificuldades lá que o povo vive, eu resolvi fazer um grande bem para eles e achei que se eu mandasse cestas básicas, eu estaria fazendo estava fornecendo comida para eles, estava melhorando a vida deles. E comecei a chegar lá e ver que tinha saco de biscoito no chão, lata de sardinha num outro canto. Aquilo me chocou e eu briguei com os caras, até o dia que, numa conversa com os meninos, ele me falou o seguinte, falou assim, chefe, você não está entendendo nada. A culpa é sua. Eu falei, como assim a culpa é minha? Ele falou assim, olha, desculpa, pra gente, casca
de fruta, embalagem de fruta é casca, embalagem de peixe é escama, embalagem de bicho é pele, é biodegradável. As pessoas aqui estão acostumadas a jogar no rio, a jogar no mato. O plástico não. É assim que ele trata, é um traço cultural. Então, conservar, você falar de conservação, é muito importante respeitar a cultura local. Não é você levando benefício, achando que o seu benefício é o benefício deles. Não é assim. Então, tem alguma coisa com a natureza, e principalmente com a Amazônia, muito, muito forte. E fico triste quando as pessoas acham que pegar e levar comida para a Amazônia, não, a Amazônia ainda tem muita pobreza, não tem miséria. Existem pouquíssimos bolsões de fome na Amazônia, e quase todos estão em centros urbanos. A Amazônia, no seu estado selvagem, é generosa, dá alimento para todo mundo, mas não dá remédio, não dá educação, não dão outras tantas coisas que as pessoas precisam para se relacionar melhor com o extrativismo, com a pesca, com a caça, com tudo que a floresta pode oferecer. A floresta tem que valer muito mais em pé do que deitada. Hoje não é uma realidade na Amazônia. Hoje o cara conseguiu um pedacinho de terra, a primeira coisa que ele faz é desmatar para vender a madeira, depois desmatar para botar gado, porque ele não quer andar 80 km para ir para o banco. Ele quer botar a vaquinha que ele vê a vaquinha crescer e dar um bezerro e toma o leite. Por que ele vai pegar o dinheiro dele, andar 80 km e enfiar numa instituição que ele não conhece e nem conhece ele? Ele não está inserido no ambiente urbano. Ele vive lá na Amazônia, ele tem que ser respeitado daquele jeito. Tem que ser capacitado para viver ali, para extrair o melhor. Exatamente. Enfim, Paulo Couto, da Micros, quer saber qual a importância de um bom sistema de gestão de alimentos e bebidas dentro de um restaurante. Fundamental. Hoje, avesso ao que muitas pessoas pensam, a alimentação não é um ramo muito rentável, não é nada rentável, não se pratica margens. Acho que nenhum lugar mais hoje em dia pratica margens imensas, mas eu arrisco dizer o seguinte, que um restaurante bem administrado hoje dá 17%. E o bem administrado vem de um bom controle. E hoje um bom controle sem um bom sistema inexiste. Então, a informática, a sistematização do processo da gestão empresarial ou financeira do seu negócio é fundamental. E o link entre essas duas áreas é maior ainda. É mito dizer que, por exemplo, as bebidas é que mantém o restaurante, a venda de bebidas, que todo mundo diz isso, comida não dá lucro, o que dá mesmo é a bebida. De alguma forma, sim. Porque não se tratam de produtos perecíveis, você consegue colocar melhores margens. Sim, de alguma forma, sim. Não é de todo mentira. Não é a única verdade. Não é a absoluta verdade. O restaurante é uma conta de fatorização, ou seja, quanto maior o seu divisor, menor o fator custo que incide sobre o seu cliente. Isso é uma coisa complicada de falar assim, sem explicar. Teria que ter um papel, uma lousa, uma caneta, mas assim, eu quero dizer o seguinte, quanto mais você vender, maior vai ser seu lucro. Mas não é porque só o seu lucro que está aumentando o dinheiro, é porque você está dissolvendo o seu custo de operação. Você está fracionando aquilo em menor parte. Então é natural. O sistema de gestão de restaurante hoje é bastante complicado, não propõe margens muito grandes. Uma boa sistematização desses processos são muito importantes. E você entende de vinhos, por exemplo, ou você tem um bom sommelier que trabalha com você? Olha, eu entendo de vinhos. Vou dizer o seguinte, ninguém entende muito de vinho. Porque uma vida dedicada ao universo vinho é pouco para compreender. Some isso que nos últimos 15 anos existe uma explosão de vinhos para o mundo. Antigamente, pequenos produtores de uva vendiam para grandes produtores de vinho. Hoje em dia não. Ele vende uma parte, ele também engarrafa uma parte dele. E tudo isso vai gerando vinhos, uma profusão de produtores de vinhos no mundo, e uma profusão de regiões produtoras de vinho no mundo, que é muito difícil. Eu sou muito desconfiado de alguém que fala, eu sei tudo de vinho. Uhum. Eu acho que uma vida realmente dedicada ao vinho é pouco. Mas, como é que eu vou te falar? Eu entendo, eu sou um profissional. Eu tenho interesse. Então, quanto eu posso, eu estou lá dentro do restaurante todo dia, experimentando, comendo, vivenciando o vinho. E, obviamente, como tudo na vida, é repertório.
Quanto mais música você ouvir, ou quanto mais música você estudar, melhor você vai entender. E vinho é igual, e cozinha é igual. Você vai anotando para não esquecer? Sim, muitas vezes, lógico. Porque é a coisa mais fácil esquecer, lógico, não. E porque o vinho evolui também, né? Às vezes ele jovem tem características que daqui 5, 10 anos vão desaparecer e vão trazer outras. Então é legal você, às vezes, na degustação, fazer algumas anotações para você ter um registro de como era o vinho, que às vezes você pode perder alguma coisa. E na França eles trabalham com o conceito das famílias produtoras, os produtores. Sim. E aqui muito fala de uva, né? Uvas... Essa é uma característica... Qual que é a diferença? Vamos dizer o seguinte. Aqui na América do Sul, as uvas são os dominantes porque nós temos menores variações de terroir, que a gente chama, menores variações de clima e temperatura e altura. Então... os nossos terroirs são mais extensos. E a gente também teve as uvas que melhor se adaptaram na América do Sul. Então, na América do Sul, a gente tende a dar um pouquinho mais de atenção para a uva. Na Europa, vamos voltar àquela história, pequenos produtores, terrenos mais acidentados, incidência solar, profundidade de lençol freático, tipo de solo, se é mais argiloso, se é mais pedregoso, tudo isso, ou arenoso, existe diferença para cada uma, tudo isso vai dando uvas diferentes. E as pessoas vão vinificando diferente. Então o vinho sul-americano tende a ser um vinho um pouco mais homogêneo. Então assim, quase sempre é Cabernet Sauvignon, quase sempre é amadeirado, quase sempre é graduação alcoólica alta. E tudo isso dá uma coisa que ganha uma certa homogeneidade na produção, onde as maiores diferenças começam a aparecer o quê? Nas uvas, Malbec, Cabernet, Syrah e as que melhor se adaptaram. Uhum. E lá pelas regiões das famílias mesmo, geográfico Exatamente, mesmo, né? E agora os processos de produção, quer dizer, hoje em dia, além de tudo isso que a gente está falando, na Europa hoje a gente tem, graças a Deus, um altíssimo interesse pelos vinhos naturais. Vinhos biodinâmicos, vinhos orgânicos, vinhos de algo que tem diferenças entre todos esses, mas vinhos naturais, vamos colocar assim, que abre mais um capítulo do mundo vinho. A ser estudado por... um jovem aí que tenha tempo para esgotar o assunto. A Cíntia quer saber que estamos em tempo de bacalhau, então ela queria que você falasse um pouco do bacalhau para fugir do trivial na Páscoa. Então vamos falar o seguinte, antes de falar de bacalhau eu queria recomendar um livro, tem um pequeno livrinho, editado no Brasil, vende em qualquer loja, internet, você acha, chama Bacalhau, a história do peixe que mudou o mundo. Acho que para quem gosta de bacalhau, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler esse livro. Porque ele vai contar, primeira coisa, bacalhau, não existe um bacalhau que nada. Existe um peixe que é salgado e o nome deste processo, desse cozimento através do sal, gera um produto que chama bacalhau. Existem pelo menos 5 tipos de bacalhau. 5 peixes que geram bacalhau e guardam grandes diferenças entre eles. E desde o bacalhau extra salgado, como a gente tem hoje no Brasil, que ele vem seco por motivo de viagem, não sei o quê, até bacalhau semi-salgado, enfim, uma variedade de bacalhau. Antes de pensar em bacalhau, é legal conhecer, antes de pensar numa receita, é legal conhecer o produto. Se estamos em época de bacalhau, lê um livrinho sobre bacalhau, eu acho muito bacana. E ali tem receitas perfeitas, infindáveis, muitas receitas, que aí você pode escolher o que for melhor para você, o que dizer melhor com a sua Páscoa ou com o seu momento que você vai viver. Se é um bacalhau para uma pessoa ou para 50 pessoas, isso também tem que ser interpretado na hora de fazer a receita. E na TV UOL a gente tem uma receita do Alex Atala fazendo um brandade de bacalhau no Prazeres da Mesa de 2 anos atrás. E aqui, por fim, nosso tempo está terminando, o Beni quer saber, grande Alex, já agradeci algumas vezes pessoalmente, mas estando aqui, gostaria de deixar um recado. Tive o prazer de ter trabalhado para o Alex no Na Mesa e uma breve passagem pelo Dom antes de montar o meu restaurante. Gostaria de agradecer mais uma vez a força que ele me deu, olhando o meu cardápio, dando opiniões, assinando um prato, passando a lista de fornecedores dele, tá vendo? Mostrando a camaradagem que não encontrei em outros profissionais. Só tenho a agradecer e parabenizá-lo pelo sucesso e um grande abraço, chefe. Eu vou dizer uma das coisas mais incríveis que tem na vida de um chefe não é ter reconhecimento, é ver os pupilos terem reconhecimento, né? O Ben é um tremendo, no bom português, um puta motivo de orgulho para mim, assim, um garoto que não começou cedo na cozinha, começou até um pouquinho tarde
foi lá, batalhou, guerreou, discutiu comigo algumas vezes na cozinha, defendeu o ponto de vista dele. E depois de todos os anos, só me resta respeitá-lo, admirá-lo e falar, pô, obrigado você, Vênia, que está aí. E qual que é a idade para começar na cozinha? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Acho que a partir do momento que a pessoa tem um segundo grau completo, é hora de começar. E se faz cozinha em casa, já vale? Já vale, lógico que vale. Lógico que vale. Todo exercício é válido. Todo exercício de leitura não é válido? Todo exercício de cozinha é válido. Eu acho que não tem menor problema não. Se ler é bacana e ler qualquer coisa é bacana, cozinhar é bacana e cozinhar qualquer coisa em qualquer momento é bacana. Eu me divirto hoje muito mais. Eu vou brincando e falando assim que eu gosto... eu ainda amo cozinhar, eu gosto de cozinhar. O que eu não aguento muito é trabalhar. Para mim é muito diferente uma coisa da outra. Quando eu estou dentro de um restaurante, que eu tenho que trabalhar rápido e perfeito, e a vida inteira eu ouvi que pressa é inimiga da perfeição, e eu tenho pressão, e não pode errar, e o restaurante custa caro, não sei o quê, é um momento tenso. Outra coisa é quando vem um amigo, ou quando eu estou na minha casa e meu filho pede para mim fritar um ovinho para ele. Isto é prazer puro, é sublimação máxima do ato de cozinhar. E às vezes fazer um prato especial para uma pessoa, e a pessoa comer e se deleitar, ou eu sentar e sair pescar e pegar um peixe e comer, uau, isso é cozinhar e comer, é um prazer muito. Então tá, a Renata quer saber, é incrível como só se fala em vinho. Então já que você vai montar um restaurante de comida brasileira, a cachaça, ninguém fala dela, por quê? Olha lá, talvez por tantas coisas. Eu vou te falar o seguinte, eu acho que para nossa cachaça, faltou o que o México fez com a tequila. Orgulho, trabalho sério, mas principalmente incentivo do governo, dos institutos. A cachaça é uma instituição nacional, é uma aguardente de alta qualidade, e entre a cachaça artesanal e a cachaça comercial, a gente vê um mundo de cachaças. Precisaria não só com uma cachaça, mas com uma farinha de mandioca, como a própria mandioca, pesquisa, catalogação, sistematização de processos. O que é uma cachaça de Salinas, o que é uma cachaça de Pirassununga. Regiões diferentes, fazendo cachaças diferentes. Tem que ter isso. Tá bom. Tá falado, Alex. Então, agradeço a sua presença aqui. Eu agradeço vocês, imagina. Obrigado. Foi muito legal. Volte sempre. Você tem ideia de fazer um novo livro? Como foi esse livro? Então, eu fiz um primeiro livro que chamava Por uma Gastronomia Brasileira. Era um livro que aclamava uma cozinha brasileira. Eu estou preparando um segundo livro que eu pretendo lançar esse ano, que é um livro mais afirmativo, dizendo que uma gastronomia brasileira já existe, ela está aí, o mundo conhece, está reconhecendo, e quero contar isso em 3 pedaços. Um que é o sonho, que foi quando eu comecei a sonhar vamos dizer o seguinte, o primeiro é o aprendizado, que é quando eu comecei a sonhar em ser cozinheiro, e é o meu processo de aprendizado, as primeiras receitas. O segundo que é o sonho, que é você sonhar com um restaurante e viver um restaurante, construir um restaurante. E o terceiro que a gente vai chamar realidade, que é o que aconteceu hoje comigo, com o Dom Restaurante e com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Esse é o livro novo, e concomitante eu estou também terminando um segundo livro, que é um livro já um pouco mais reflexivo sobre cozinhar. Sobre um pouquinho da história da cozinha brasileira, como eu interpreto a cozinha desde do estudo do Lévi-Strauss, do Claude Lévi-Strauss, que era do cru ao cozido, e o retorno à natureza, que era o apodrecimento, e o fogo, e o apodrecimento, e a fermentação, e o domínio do fogo, e os sabores amargos, tostados, enfim, uma história toda, mas um livro muito mais, como vou dizer, reflexivo. Tá ótimo. E programa de TV? Você gostou de TV? TV é uma coisa muito legal. TV é uma coisa que eu acho que é uma grande ferramenta, acho que todo profissional sonha com isso um dia. E não dá para dar uma opinião sem fazer. Eu fiz, gostei, mas parei. Não quer mais saber? Para esse momento não. Acho que tão cedo não. Então tá bom. Legal. Ficaria horas conversando com você. Adoro gastronomia. Legal, obrigada. Obrigado a vocês.